No ar, Radar de Notícia. Conosco aqui no Sul, o deputado estadual Alencar, do PT. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aqui do Radar. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. O senhor nos dizia que tentou fazer o recadastramento biométrico e não conseguiu? Eu cheguei a marcar, né, porque estava fazendo agendamento, vim aqui na 393, cheguei, meu horário não estava marcado. Estava na fila, fui para a fila. Então a pessoa veio, pô, não, mas pode passar. Eu falei, não, vou ficar, né? Eu estou na fila, meu horário não tá certo lá. Como demorou, acabei não fazendo naquela ocasião. Tentei ontem novamente. Mas nem para deputado deram um jeitinho? Não vou fazer isso, né? Entrar na fila, na frente de ninguém. Não, mas podia ser o último. Assim. Pediu o horário, marquei o horário. Acabou chegando lá dizendo que estava marcado, fui para a fila. Como demorou e tinha outro compromisso, eu não fiz. E ontem tentei novamente, também acabou não dando certo devido à fila. Quer dizer que o senhor ainda não fez? Ainda não fiz, mas vou fazer. Está no menos 300 mil. Mas tive com a juíza da zona eleitoral 176, sem ser essa sexta, a sexta anterior, eu e a presidenta Genilda, porque os pontos que estão situados, o local que faz a biometria, são desse lado da cidade. Verdade. Nós temos a zona, nós temos no centro algumas zonas eleitorais, todas no mesmo local, na Luiz Facine. Local super acanhado, por sinal. Nós temos na 393, aqui na Ítalo Brasileiro, uma travessa da Timóteo. Do lado da Versalhes. Nós temos no Maia. Shopping Maia. Nós temos no Internacional. Temos em Cumbica. É o melhor espaço físico de todos. Então, nós temos em Cumbica, que tem mais outras zonas eleitorais. E teve um período, acho que não é todo o tempo, no Shopping Bom Sucesso. Eu pergunto, Pimentas daquele tamanho, qual outro ponto que tem no Pimentas? Inclusive espaço público, porque os shoppings têm que pagar estacionamento. Às vezes a pessoa inibe isso, alguém de ir até o local. Indo sentido Rio de Janeiro, do lado esquerdo da Dutra, Bom Sucesso, São João. Qual local que tem? Presidente Dutra, né? Presidente Dutra, então, região do Bom Sucesso, São João, Presidente Dutra, todo aquele pedaço Tabuão. Podia ter, e nós sugerimos isso à juíza eleitoral, no Céu Ponte Alta, no Céu Presidente Dutra, poderíamos pegar alguma escola e sugerir, por exemplo, a regional, lá do São João também, ou alguma escola da região, que pudesse ser um ponto. No Tabuão pode ser um restaurante popular. Quer dizer, tem que ser espaço público que não inibe a ida de algumas pessoas que teriam que pagar estacionamento para ir no shopping. Levamos isso à juíza eleitoral. Ela se comprometeu a levar o presidente do tribunal, porque é ele que decide, segundo ela, falou, olha, nós aqui só fazemos a gestão, não sou eu que defino o local. Falamos da importância de se fazer uma campanha de informação maior, né, informando as pessoas quais são os locais, quais são os horários, documentos, enfim, para que mais pessoas tivessem acesso. Tem gente que provavelmente ainda não sabe que tem esse prazo. Verdade. E a responsabilidade é do tribunal. Se isso se comprometer, nós estamos comprometendo o direito do voto, né, as pessoas participarem do processo eleitoral e deixarem lá registrada qual a sua opinião, qual o seu interesse político na votação. Nós estamos praticamente há 2 semanas, 17 dias, 300 mil pessoas. Impossível. É um terço, por isso que... Ou prorrogam o prazo em Guarulhos ou já era. Então nós vamos comprometer a eleição. Foi uma das sugestões. Falou, vocês têm que fazer campanha, fazer uma campanha publicitária de informação, diversificar os locais e em espaços públicos e prorrogar o prazo. Esperamos, né, aí vem que o presidente do tribunal vai estar aqui, ela se comprometeu a levar essas informações, que isso tenha sido resultado dessa, e que vá, de fato, a prefeitura disponibilize espaços públicos para que possam as pessoas fazer a biometria. Eu acredito que será prorrogado. Eu também. Precisa. Há necessidade. Bom, deputado, o trem está previsto para dia 31 de março. Finalmente o trem chega a Guarulhos? Pois é, depois de muitas promessas, várias campanhas eleitorais, o governo Alckmin vai inaugurar mais uma obra de mobilidade atrasada, mas que bom que está chegando aí a Guarulhos. Esse trem foi prometido em 2002. Primeiro mandato do governo Alckmin, passou-se anos, não saiu. A gente fez um grande movimento para que essa obra saísse do papel. Desde o nosso primeiro mandato como deputado, fizemos aquele movimento, não podemos perder esse trem. Defendendo não só o início das obras, mas principalmente a extensão até a região do Bom Sucesso. Porque não tem sentido o trem parar no aeroporto somente. Tem sentido ele vir e parar no aeroporto, atende uma parcela do usuário que não vai atender todo o aeroporto do jeito que está, não vai atender a cidade para valer, e deixando os bairros mais afastados sem qualquer perspectiva de ter o transporte.
Conseguimos o projeto básico, que foi uma vitória importante. E agora, Pedro, é importante demonstrar, o governo mandou um novo projeto de lei remanejando o financiamento de algumas outras obras de mobilidade, pedindo também autorização para poder colocar esse dinheiro na linha 13. O Estado aqui, com esse projeto, ele vai ter uma economia do caixa próprio, uma vez que ele vai pegar dinheiro financiado, em torno de 1.700.000. O que a gente sugere? Porque para ter a extensão até o Bom Sucesso, precisa do projeto executivo, projeto de engenharia, para poder contratar a obra. Então a gente coloca aqui, fizemos essa emenda, essa parte em negrito aqui é a nossa alteração, para que num valor de 922 milhões que serão remanejados para a linha 13, também aqui, seja incluído o valor para projeto, elaboração dos projetos de extensão da linha 13, da JAR-CPTM, do aeroporto de Guarulhos até o bairro Bom Sucesso Pimentas. Fizemos isso nos 2 pontos da lei, aqui também vai ter um valor de 800 milhões, para que a gente possa garantir de fato que o projeto chegue até o Bom Sucesso. Aqui a gente esclarece o porquê, qual é a razão. Pelo menos até o São João no primeiro momento, né? É que fazer o projeto você faz um só, né? Logo estudo. na sequência do São João, nós vamos ter ali o presidente Dutra e o Bom Sucesso. Vamos pedir apoio aos demais deputados, não só de Guarulhos, mas de toda a Assembleia Legislativa, já que nós vamos aliviar o caixa do Estado em torno de 1.700.000 e garantindo parte desse valor para a linha 13, que seja carimbado a execução, a contratação do projeto, que significa aí em torno de 40 milhões para se fazer um projeto desse porte. Por que isso é importante? Porque quanto mais adiar, mais longe vai ficar. Não adianta parar a obra, termina a obra, inaugura a obra e não dá sequência sequer no projeto. Isso vai demorar aí mais 15 anos. E Guarulhos não pode esperar, né? Guarulhos, nesse sentido, seu crescimento, seu desenvolvimento, aquelas pessoas que sofrem lá na ponta com transporte ruim, a demora no trânsito, valor da passagem municipal altíssimo, valor da passagem municipal altíssimo. Olha só que interessante. Quem hoje pega o ônibus municipal vindo do Bom Sucesso ao centro, se ele não tiver o bilhete, ele paga R$ 4,70. Sim. Se ele for para São Paulo, direto intermunicipal, ele vai pagar R$ 5, R$ 6 a depender do ponto, estou aqui arredondando, tá? Da linha que ele pegue. Se ele pega o trem, tem uma estação no Bom Sucesso, e ele vem, por exemplo, até o Secap, onde tem outra estação, o valor é menor. Porque o valor da tarifa do transporte na capital é menor. O valor do trem é menor. Então, para ele é vantajoso também financeiramente. Olha só o quanto isso significa para o usuário do transporte público. Sim, o trem tem que ser mais barato mesmo. O trem é de preço, massa, muito mais do que de ônibus. Mas o preço do ônibus, o ônibus municipal de São Paulo é igual ao preço do metrô e o preço do trem. O trem deveria ser mais barato. Só que é que o governo não coloca subsídio, né? Então. Só Guarulhos que tem esse transporte mais caro, aliás, um dos mais caros do país. Então, chegando lá, vai permitir uma ligação dentro de Guarulhos, ou seja, daquela região até a região central, e ao mesmo tempo para São Paulo. Por isso que a gente defende, esperamos ter êxito nessa aprovação. Sobre esse dinheiro que o senhor falou que vai ser remanejado, deputado, eu acho que não é garantia nenhuma. O senhor lembra que recentemente tinha mais de 700 milhões carimbados para enchentes aqui em Guarulhos, e na última hora o governo pegou e jogou esse dinheiro para Campinas. Ou seja, é difícil. O governo do Estado ele continua demonstrando má vontade com Guarulhos. Nós tínhamos aprovado esse projeto em 2012, 700 e poucos milhões de reais para fazer todo o Baquirivu. O governo em 2016 aprovou uma outra lei remanejando para a bacia do PCJ, que é a região de Campinas, Piracicaba e Jundiaí, para fazer uma obra lá de captação de água. Então isso de fato demonstra um descaso tremendo, e as pessoas sofrem, basta ver a chuva agora. As pessoas sofrem com alagamento na região do Baquirivu. Tem pessoas que infelizmente, perdem sua vida, perdem seus bens, enfim. E tem o interesse ali da Nova Dutra, que esse é muito forte, não podemos deixar passar despercebido, porque quem passa na Mário Covas vindo de Arujá para Guarulhos é uma imensidão de pessoas. Imensidão, final de semana ali, pela manhã a gente que quer vir trabalhar, pegar a Dutra. Nova Dutra não tem interesse nenhum que essa obra seja feita.
Por quê? Tira do pedágio, né? Hoje já passam ali por dia 20 mil veículos que deixam de passar pela Dutra e passam pela Mário Covas. Imagine se tiver uma duplicação melhor, efetiva, sem enchente, com o rio canalizado. Então não sei se também essa foi uma das razões ocultas que fizeram, infelizmente, esse dinheiro ter ido para outro lugar. Resistimos, mas infelizmente o nosso voto sozinho não garante a votação na Assembleia Legislativa. Mas se esse dinheiro for aprovado agora, como ele está vinculado a todo o recurso que vai vir para a linha, e já é um remanejamento, o governo está tirando, por exemplo, de outras linhas, botando para cá, ele vai ter se obrigado a usar, inclusive, para isso. Deputado Alencar, o Sérgio do Jardim Leda pergunta sobre o trevo lá na Jacupesco, é o viaduto enterrado, né? Ele está em andamento? Ali é o seguinte, inclusive vem desde a última gestão do PT, uma tratativa com a Nova Dutra, que discute, prorrogou aí a sua concessão, e ela tem que fazer algumas medidas. E o que foi, vamos dizer assim, estipulado nessa questão? Que ela faça o túnel. Então, não é nem túnel, é uma travessia subterrânea. Um viaduto uma enterrado. passagem. Uma passagem subterrânea, não é um túnel, né? Essa parte da obra compete à Nova Dutra. Então, quem está fazendo aquela obra é a Nova Dutra, de uma tratativa no processo de concessão da rodovia que teve aí 2015, 2016, né? Então, essa obrigação é dela. Da prefeitura fica o quê? Fazer o trevo da Dutra a Papa João Paulo, né, que é uma ligação, fazer o trecho dessa parte da Jacupesco, que é a extensão, e da Dutra a Ayrton Senna. A prefeitura faz a obra, vamos dizer, da rodovia, a travessia compete à Nova Dutra. Bom, o Rodolfo Cabuçu quer saber se o senhor, deputado, tem acompanhado o processo de retirada de 91 pessoas de áreas de Guarulhos, principalmente no processo do idoso Monte Alto, no Cabuçu. Peço um pouquinho aí, se me permite, Rodrigo, o material que eu te deixei. Aproveitar que o Rodrigo perguntou. Aliás, Rodolfo, eu estive no recreio sábado, na igreja ali do lado da escola Faustino Ramalho, reunido com a comunidade, explicando ali o problema desses processos. São processos movidos pela promotoria ambiental. A prefeitura, no primeiro momento, se omitiu, a gente fez atos, fomos ao Tribunal de Justiça, ao presidente do tribunal, fomos ao procurador-geral, fizemos audiência pública na Câmara. Na última reunião, o prefeito teve conosco o presidente do Tribunal de Justiça e se comprometeu, a gente pediu a suspensão, e a prefeitura se comprometeu a mandar um plano habitacional para que os processos sejam suspensos. Nós vamos agora, estamos pedindo uma nova agenda ao MP e à prefeitura, porque a informação de que o plano proposto não tem qualquer meta, não tem valor orçamentário, não tem onde serão as áreas, e a promotoria não quer aceitar algo tão vago dessa maneira. E a gente quer a suspensão de todos esses processos que não tem sentido continuar. Então esperamos que a prefeitura dê uma resposta efetiva, porque senão, infelizmente, muitas famílias serão afetadas, poderão perder o salário. E aqui, nesse material, aproveitando, a gente faz um material de prestação de contas do nosso material, das nossas ações, e colocamos aqui a Batalha de Alencar, dos movimentos por moradia e outras lideranças políticas, deu o resultado, que é a suspensão. O que nós conseguimos arrancar na última reunião? O compromisso do Judiciário, do MP, fazer uma espécie de uma audiência de conciliação com a Prefeitura, movimentos de moradia, Defensoria Pública, MP e juiz, para ver se põe um fim a todos os processos. Ou seja, algo que não é uma pontual, vamos discutir esse, discutir aquele. Como são muitos, fazer um acordo geral, mas precisa desse plano efetivo por parte da Prefeitura na área habitacional, e o nosso material aqui tem, viu, Rodolfo? A gente fala um pouco disso, nosso material de prestação de contas. Deputado Alencar, só para finalizar, uma pergunta política. Nós entrevistamos o ex-prefeito Almeida e ele se demonstrou muito magoado com o senhor. Em determinado momento até se recusou a falar seu nome. Como é que o senhor observa, como é que está essa relação com o seu ex-padrinho político? Olha, eu não tenho observado o que o Almeida fala, né? Então não sei exatamente o que ele falou. Mas me disseram que ele disse que ficou chateado com a tarifa. Olha, eu continuo defendendo os interesses do povo de Guarulhos. Não tinha sentido aumentar a tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,50. Um apagar das luzes, praticamente no último dia de mandato, sem informar a população,
sem justificar na planilha o porquê, 70 centavos, bem acima da inflação, isso aqui era 20%. Fomos à justiça, junto com os vereadores do PT, derrubamos, né, depois o prefeito Guti revogou o decreto anterior. E 4,15. E deu aumento para 4,15, quer dizer, se ele disse que estava defendendo a gestão futura. Se a própria gestão futura deu menor, então acho que nem isso ele estava defendendo, talvez outras coisas. Então não tinha sentido ter 20% de aumento. E só dizer que além disso, além de buscar irmos contra o aumento em Guarulhos, nós somos contra o aumento no Estado. Depois nós pedimos o aumento do Dória e do Alckmin no bilhete integrado da capital, enfim, que envolvia metrô, ônibus municipal, porque também estava muito acima da inflação. Então, se essa é a razão, olha, eu vou continuar defendendo o interesse da população, o interesse de Guarulhos, e procurando fazer do meu mandato um instrumento de defesa daqueles que mais precisam, dos interesses maiores da cidade, como essa luta pelo trem, uma luta nossa antiga, dessa luta da moradia, que também interessa várias pessoas, da luta recente pelo movimento, inclusive a primeira escola que me procurou foi de Guarulhos, dos autistas, né, que estão prejudicados no atendimento educacional por parte do Estado, que tem um convênio antigo, várias crianças, milhares de crianças no estado de São Paulo têm esse atendimento, porque o governo, estão sem esse atendimento, porque o governo Alckmin mudou o critério do edital, as escolas não conseguem cumprir, e aí estão prejudicando esse atendimento. Então, o mandato parlamentar tem que estar à defesa dessas lutas e vou continuar, com certeza. Né? Eu só queria essa questão das crianças autistas. Vocês tinham tido uma reunião ano passado, parece que a situação tinha caminhado pelo menos. São coisas semelhantes, mas diferentes. O ano passado era um problema pontual de uma escola que estava sem receber, que era o CAP. Né? E tinha problema lá, enfim. A gente conseguiu resolver isso por parte da secretaria. O secretário foi super sensível. Ele tem inclusive um sobrinho com espectro autista. E ele, na hora, os funcionários não queriam, ele falou, não, pode resolver, vocês têm razão. Resolveu. Agora é pior. Agora pega o estado inteiro. O que o governo fez? As escolas têm um convênio já há muito tempo. A escola é contratada para quê? Prestar o serviço educacional. O Estado agora quer porque a escola dê uniforme, dê material higiênico pessoal, põe o transporte nessa conta, só que não aumentou o valor. A escola fala, eu não aguento, primeiro que está defasado. Eu ponho esses novos itens, como é que eu vou garantir? Né? E o Estado não apresentou isso na planilha. E aí muitas crianças estão fora, que as escolas deixaram de atender, as crianças e as pessoas com espectro autista, que são atendidas por essa rede conveniada, estão sem atendimento. Houve uma ação da Defensoria Pública, a gente também contatou, falou com eles, o Estado perdeu, e mesmo assim o governo não está cumprindo. O Estado perdeu. Nem judicialmente. Perdeu, e mesmo assim não está cumprindo, Nós tivemos semana passada com o secretário novamente, eu e o deputado Gianazzi. O secretário novamente se demonstrou uma sensibilidade tremenda. Mas a equipe técnica, nós não vamos alterar o edital. E aí está esse impasse. Bom. E eu vou continuar nessa luta, assim como outras também, como eu falei, que interessa não só o povo de Guarulhos, em especial a nossa cidade, entre outras questões, mas nessa, em caso, que envolve todo o estado de São Paulo. Deputado, para finalizar mesmo, como é que o senhor vê uma CPI, foi instaurada na Câmara contra o vice-prefeito Zeituni, um vereador do PT, o Seminaldo, grampos, áudios ilegais, como é que o senhor observa tudo isso? Acho que é triste, viu, Pedro? Muito triste para a cidade de Guarulhos, né? A cidade de Guarulhos teve um passado triste na política já, né? Alguns, mas se a gente relembrar, final da década de 90, tivemos um período muito ruim, conturbado, né? Manchete nacional, com prisões de vereadores, secretário, morte de pessoas, cassação de prefeito. E a gente vê um governo novo, 1 ano e 2 meses, indo para o 3º mês, já ter uma briga dessa no 7º mês com o vice, com troca de acusação entre vice e o prefeito. Agora áudios, né? Então o governo Guti começa nesse sentido muito mal. A mensagem que passa para a cidade é de desalento, né? De que isso com certeza vai comprometer a gestão. Né? Então nós vamos aí. E assim tem que acontecer, porque chegou o áudio, chegou o conhecimento dos vereadores, eles não podem ficar omissos.
né? Eles têm que agir. E eles estão agindo, instalaram a SEI, muito bem aí apresentada pelo vereador Marcelo Seminaldo, que é o presidente. Que o áudio venha público. Acho que não tem sentido a Câmara agora dizer que não quer que o áudio seja de conhecimento. Ora, tem uma denúncia contra o vice-prefeito, envolve o governo Guti, e nós, as pessoas não vão saber? Que isso? Não tem sentido. Se os vereadores estão arrependidos, como disse o Rodrigo, arrependidos do quê? De investigar, de cumprir o papel que tem que cumprir, aí é outro problema. Aí também se torna um outro problema grave. De estão arrependidos e agora não querem investigar. Mas é lamentável, e aí você vê o caso de assinatura de funcionário de laudo para, né, poda de árvore. Né, o funcionário público que pega uma procuração para trabalhar. Opa, é o Siri. É o Siri. Quando que ele, o funcionário pega, recebe uma procuração, segundo você disse aqui há pouco, sim, uma procuração de um dono de um imóvel, para aquele funcionário fazer o serviço de obter a poda? Opa, não era obrigação do servidor? Exato. E aí depois aparece a falsificação de No mínimo assinatura. aí está tendo um privilégio indevido, né? No mínimo. Despachante. Não, no mínimo ele quebrou com o seu código funcional. Lógico. Ele não pode fazer esse serviço particular, é obrigação dele. O cidadão vai lá, quer dar entrada no pedido de poda, de licença, de isso e aquilo, e tem que dar uma procuração para agir. Sabe por que foi gratuito? Isso. Foi pago? Quanto foi pago? E ainda falsifica a assinatura lá dentro. Como disse o Rodrigo, na secretaria é delicada. Extremamente delicada. Quantas licenças ambientais não estão sendo concedidas, compensações estão sendo tratadas de impacto para poder ter algumas medidas ao município. Era outra coisa que mereceria uma atenção da Câmara, né, para poder apurar melhor isso. Sei que foi feita uma representação ao Ministério Público, para o Dr. Marco Antônio, para que o Ministério Público também apure, que não pode ficar omisso. Né? Bem que nós temos um secretário que é irmão do promotor, mas a promotoria tem que agir. Tem que tomar conhecimento, e um caso que tomou dimensão pública. Então é triste essa briga entre o vice e o prefeito. Esperamos que haja o devido esclarecimento e os responsáveis sejam punidos, né? Mas que é ruim para a cidade, ninguém quer a cidade ficando brigando, prefeito e vice, querendo que as coisas aconteçam. Obrigado, deputado Alencar. Eu que agradeço, Pedro, agradeço, Rodrigo, agradeço a todos aqui do Radar, é um prazer estar com todos que nos acompanham. Grande abraço. 7h51, 2 minutos, voltaremos.